nós falamos, e desenvolvimento das nossas mediunidades. Nós chamamos de trabalho de toda atividade produtiva. Se você tem uma atividade produtiva, você tem um trabalho. Então nós temos uma atividade produtiva com a nossa mediunidade, em favor de nós mesmos, em conexão com a espiritualidade maior e em favor daqueles que são os necessitados. Então essa atividade produtiva nós chamamos de trabalho. Então vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, elevando sim as nossas mentes, os nossos sentimentos, a espiritualidade maior, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos compreender o que é necessário para a nossa evolução. Vamos compreender que viemos para a Terra como espíritos encarnados. O que chamamos de encarnados são as pessoas vivas, os espíritos que têm um corpo físico, que têm um corpo vivo, assim como podemos dizer na forma mais simples da palavra. E o desencarnado é aquele que morreu o seu corpo físico e o espírito está vivo no plano espiritual. Então vocês vão escutar esse termo encarnado e desencarnado. Encarnado, pessoas vivas. Desencarnado, aqueles que morreram o corpo e o espírito continua vivo no plano espiritual. Então nós somos espíritos encarnados. E por que Deus Pai Todo-Poderoso vai criar um planeta e colocar bilhões de espíritos encarnados na Terra? Porque Ele tem um objetivo. E qual é o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso? É dar aos nossos espíritos a condição para que ele possa se evoluir, para estar em dimensões superiores, em dimensões melhores. O universo se divide em várias dimensões. Cada dimensão é de acordo com a sua condição de evolução. E nós estamos em um planeta que está numa condição de evolução, ainda de regeneração, onde os espíritos passam por processos de expiação em provas, os espíritos passam por testes, os espíritos são levados a vencer suas fraquezas. E onde está a fraqueza de um espírito? Em sua natureza. Então, uma coisa que precisamos compreender entre natureza do espírito e personalidade de uma pessoa. A personalidade é o que você é hoje, nessa encarnação. A minha personalidade está nesse corpo físico onde me chamo Afonso Celso Soares. É a minha personalidade. A minha natureza é o meu espírito. Então os meus vícios, as minhas tendências, a minha bondade, a minha fraqueza, está na natureza do meu espírito. Eu reajo de acordo com a evolução do meu espírito. Então se você é uma pessoa boa, é porque seu espírito é bom. Se você é uma pessoa maliciosa, é porque seu espírito é malicioso. E assim a gente manifesta na personalidade a natureza do nosso espírito. Então, o nosso espírito passa por processos de evolução aqui na Terra. Ele é submetido a viver em comunidade. Viver em comunidade quer dizer, você tem que participar com os outros, conviver com os outros, ceder das suas atitudes em favor de outro, ceder das suas palavras para que não desagrade aos outros. E os outros vão ceder também em suas atitudes para que não te desagrade, vão ceder em suas palavras para que não te desarmonize. E assim conviver em paz, conviver em harmonia, é uma das aulas, das lições que o nosso espírito vai aprender aqui na Terra. Ele vai aprender a não usar o outro a seu favor como se fosse um escravo, como o mundo inferior faz com os espíritos que lá estão. Ele vai aprender a agir como espírito evoluído para que ele possa desencarnar e morar nas dimensões dos espíritos evoluídos. Digo a vocês, o nosso espírito está numa escola de aprendizado. E aí somos submetidos aos mais diversos testes. Às vezes a nossa personalidade deseja uma coisa, mas o mentor que é o responsável por nosso espírito aqui na Terra, todo ser humano tem um mentor que é responsável por ele aqui na Terra. Ou melhor, colocando tecnicamente, quando o espírito vai reencarnar, é designado outro no plano espiritual para que o acompanhe e seja o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu instrutor. E esse instrutor espiritual ajuda a dirigir a sua vida. O mentor ajuda a conduzir a sua vida. O que é melhor para você? Aí você acha que eu preciso disso aqui. O mentor, não vou te dar, porque em vidas passadas você perdeu por esse caminho. Eu quero ganhar muito dinheiro, viver em paz e ter o conforto para o meu corpo físico. Aí o mentor já pensa do outro lado. Se eu te dar o conforto para o corpo físico, você vai fazer como nas encarnações passadas. Você vai acomodar, não vai ter atitude de evolução.
não vai ter atitude de aprendizados. Mas minha vida é muito corrida, muito sufocada, eu tenho que me esforçar muito para ganhar o pão de cada dia e ter minhas coisas. É para que sua mente fique ocupada. Porque enquanto você está ocupado, assim você se educa dentro de um princípio mais simples. Porque sua mente livre, ou ela acomoda ou ela agride alguém, ou o sistema crístico. E assim, existem muitas mentes que agridem o sistema crístico com seus pensamentos, com suas vibrações mentais. Então esses espíritos têm que ter a mente ocupada o tempo todo, para que não vagueie pelo mundo mental com seus pensamentos, para que não projete a mente em locais indevidos, para que não atraia camadas inferiores, cedendo a sua mente como ponto de ligação. O espírito, então, ele tem que viver dentro de um processo que é educativo para ele. Então vejam bem, todos os espíritos da Terra têm mentores que o acompanham. Todos nós temos nossos mentores. Vejam, vocês e todos nós aqui na Terra, fomos encarnados para passar por esse processo. Estando nessa escola, nós temos que passar de ano, como se coloca nos termos mais simples. Nós temos que nos evoluir para que a gente possa estar em camadas melhores e não ficar repetindo a mesma camada vibratória o tempo todo. Você tem os mesmos vícios, desencarna, chega no plano inferior, mas você não evoluiu. Como você vai permanecer aqui nos planos evoluídos se você ainda carrega vícios de espírito inferior? Você tem desejos em seu corpo espiritual, que é próprio de espírito inferior. Você tem o egoísmo, você não cede a favor dos outros. O amor não está 100% em seu corpo, em sua composição vibratória. Ele só está 10%, 20%, 30%, tem que ter mais. O amor, que é a energia que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, que tem que invadir todo o nosso ser para que a gente possa estar numa camada superior, ele tem que tomar conta do seu campo mental, do seu corpo emocional. E ele tomando conta do seu corpo emocional, você vai ter reações de acordo com essa energia. Qual é a reação? Qual é a atitude de uma pessoa que carrega no seu corpo emocional a energia do amor? Ele tem honestidade, porque ele não vai ter atitudes em ordem inferior com o outro, levando vantagens indevidas. Ele vai ter caridade, ele vai querer socorrer o outro, que ele compreende a dor do outro. Ele vai ter piedade dos outros nas suas atitudes. Ele não vai ter egoísmo. Ele vai ser uma pessoa tratável, uma pessoa que sabe respeitar o sentimento do outro, sabendo que aquele outro está na mesma escola que ele está, e que em uma vida passada aquele outro já teve situações materiais superiores, da qual se admira hoje e sempre daqueles que têm posse. Aí você vai compreender que o outro também passa por várias personalidades, de vários tipos, de várias colocações na Terra, ao longo das suas encarnações. É assim que procede o processo da educação do espírito. Então, quem tem amor no seu ser, ele tem atitudes nobres, atitude de espíritos nobres, atitude de espíritos evoluídos. Nós caminhamos nessa estrada com esse objetivo. Quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que os espíritos evoluíssem para um degrau maior no conceito espiritual, no conceito de aprendizados, de acervo de informações e de atitudes. Assim abriu a outras escolas na Terra, porque as escolas existentes da adoração e da súplica, proporcionadas pelas igrejas, são maravilhosos, mas tem espíritos que já podem ultrapassar um degrauzinho, avançar um pouco mais em outras escolas. Aí se criou a escola do Espiritismo. E a escola do Espiritismo evoluiu mais um pouquinho e se criou a escola onde você vai ter o contato espiritual, a escola da vivência espiritual, da participação espiritual, como é o que nós fazemos aqui. Então, quer dizer, existem várias escolas em todos os segmentos. Você não pode parar o seu aprendizado no primeiro degrau, no primeiro ano de uma escola de aprendizado. Você tem que evoluir dentro dessa escola. Então, na nossa escola, nos traz a convivência mais próxima com os espíritos de luz e também com os espíritos sofredores. Os espíritos sofredores são as pessoas que já morreram. E o espírito está em algum lugar e não alcançou a luz ainda. E nós temos que ajudar essas pessoas a alcançar a luz. E os espíritos evoluídos, aqueles que já alcançaram a luz, que vêm trabalhar na Terra,
nos trazem informações, nos trazem conhecimentos, nos trazem a programação espiritual para trabalharmos. Então nós estamos nessa escola onde a gente vai trabalhar e aprender com os espíritos evoluídos e aprendemos também com os sofredores. E com os sofredores existe uma lição muito importante que a gente compreenda, que todos nos falam. Quando se desencarna, morre o corpo físico, o espírito sai do corpo. O espírito, nós chamamos dentro do perispírito. Quer dizer, o nosso corpo tem o corpo físico, que é o biológico, o perispírito e o espírito. O espírito está dentro do perispírito e o perispírito dentro do corpo físico. Quando morre o corpo físico, o espírito sai com o seu perispírito, né? E aí nós já não vamos vê-lo nem escutá-lo mais, porque ele está na dimensão espiritual. O nosso corpo é condicionado a ver e escutar somente o que está no campo vibratório do mundo físico. Nós só enxergamos o que é materializado no mundo físico. O que está no plano espiritual não está ao alcance da nossa condição vibratória. Então vejam, então nosso espírito desencarnou, nós estamos no plano espiritual. E como dizem os espíritos, é muito natural. Você sai de dentro do corpo e está aqui do outro lado, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes e com a mesma personalidade que você tinha dentro do corpo. E a grande dificuldade que eles sempre nos falam, olha, é muito natural. Às vezes é difícil de compreender, até que desencarnamos, porque é muito normal. Não dá para me ver que eu estou pegando em mim, pegando nas coisas aqui, e eu sou espírito. Porque a minha ideia de espírito é que ele era transparente, que ele ficava nos outros lados e tal, e que era intocável, não tinha matéria. E aqui eu vejo que o espírito tem matéria, uma composição molecular, etérica, como nós chamamos de espiritual, onde temos matéria, onde andamos. Nas primeiras camadas, quando o espírito desencarna, ela é muito repetitiva ao que tem na terra, se come e se dorme. Mas o espírito come, é materializado comidas também, no mundo espiritual, para aqueles que desencarnou e ainda não se adaptou ao mundo espiritual e precisa e sente fome. Mas por que o espírito sente fome? Se os espíritos evoluídos não sentem fome, eles se alimentam da própria energia, porque a mente do espírito que desencarnou está condicionada à matéria física, aos costumes físicos. Então, dentro daquele horário, a mente dele acusa a fome, acusa a sede, porque é o costume dele. Aí ele vai se adaptando ao mundo espiritual e vai perdendo essa ligação com a terra, esse enraizamento com o corpo físico, que ele ainda carrega. Então, para você ver como é o outro lado, quando se morre o corpo. E vejam bem, muitos espíritos desencarnam e são levados pelos seus mentores para os planos espirituais, vão para as casas transitórias, vão para locais onde eles vão se adaptar ao mundo espiritual. Outros já compreendem rápido, têm um grau de evolução maior, já não precisam passar por tais processos, né? Já fica mais fácil a sua evolução. E existem aqueles que estão muito apegados à Terra, muitos apegados à energia negativa, do vício, do materialismo. O materialismo e as necessidades do corpo físico é o que mais prende o espírito na Terra. Então o espírito desencarna, ele não consegue ser levado para uma casa transitória. O mentor não consegue sequer carregá-lo para um lugar melhor. É como o mentor fala, é a coisa mais triste que existe para a gente. O espírito reencarna, desde quando ele está no feto, estamos acompanhando ele, até o momento do desencarne. Quando desencarna, nós temos que abandoná-lo e voltar para o plano espiritual, porque ele não tem condição de ir para uns planos melhores. Aí ele vai para o mundo das trevas. E chega no mundo das trevas, vem a decepção, vem o sofrimento, vem a dor, porque a energia positiva, ela gira no sentido horário, a negativa no sentido anti-horário. Então a negativa e a positiva nunca vão estar no mesmo local, há sempre um confronto. Então o corpo que está com a energia molecular girando no campo horário, chega em um mundo onde a energia o sufoca, virando para o sentido anti-horário. Ali existe a dor, o corpo dói, a cabeça dói, o corpo todo dói, porque há uma pressão da energia mental naquele ambiente. Aí é a hora que ele se cede à adaptação. Quando ele se cede a essa energia,
para vencer a dor, ele se torna prisioneiro dela. Aí os espíritos se tornam prisioneiros das energias das trevas. E o grande trabalho dos mentores é resgatar esses espíritos. E muitos são aprisionados, outros não se cedem e vivem na dor e no sofrimento do outro lado. Para vocês verem como funciona o mundo espiritual. E vejam bem, aí entra a importância de um médium, a importância do magnetismo humano. Aí entra a sua importância para esses espíritos. Porque vejam, esses espíritos então nas camadas inferiores não conseguem sequer dominar a sua mente. Os mentores estão nas camadas superiores e não podem ajudar esses espíritos, porque para falar com eles o mentor teria que reduzir a vibração dele até o nível do espírito, para que o espírito pudesse vê-lo e escutá-lo. Porque o espírito não vai conseguir ver quem está numa camada superior. Quem está na camada superior consegue ver os espíritos que estão nas camadas mais baixas. Mas os espíritos que estão nas camadas mais baixas não conseguem ver o mentor que está no nível de energia mais superior. Então vejam, aí o espírito aprisionado nesse local, morrendo de dor e de sofrimento, consciente da sua situação, lembrando das suas famílias que eles não esquecem, passa-se centenas de anos, como já conversamos com muitos espíritos, nunca se esquece a família, nunca se esquece os laços de afinidade que existiu antes. Então o espírito está ali morrendo da dor, do sofrimento, obrigado a cumprir tarefas, é escravo de outros que têm poder mental mais forte. E aí entra então, como nós falamos, a nossa parte como médiuns, que ao nos colocarmos na atividade mediúnica com os mentores buscam esses espíritos. Aí a mente dele, tocada pelo magnetismo do nosso campo vibracional, é levada ao ponto de consciência. Então a mente que está no negativo, ela vira para o ponto positivo, ela entra no ponto de equilíbrio. Porque o espírito ele não vai escutar, nos ouvir, não escutar, se a mente dele não estiver acessível. Aí a mente dele vem para o ponto de equilíbrio e nos escuta. E ao nos escutar, ele recebe as nossas energias, que é o ectoplasma do corpo, é o fluido magnético animal do nosso corpo, a energia fluidificada. Ali ele inicia o processo de cura desse espírito. Aí a hora que ele solta da energia negativa, e ele já está ligado à energia positiva. Aí a hora que o doutrinador faz a sua elevação, esse espírito tem condição de ir para uma casa transitória, porque ele passou por um processo de equilíbrio, um processo de desimpregnação dentro de um trabalho de incorporação e doutrina que é feito. Aí você imagina como é importante o trabalho de um médium, porque quantos milhões de espíritos estão nas camadas inferiores para serem socorridos, e a dificuldade dos mentores de tirar esses espíritos lá de baixo. Precisa da intercessão, da intermediação, da mediação de um corpo físico, que no caso de uns médiuns. Entra a nossa parte. Então o trabalho do corpo mediúnico é fundamental. E nós, como a espiritualidade fala, é da maior caridade que se pode ter aqui na Terra, porque na Terra você doar comida, doar remédio, pode ser feito por qualquer pessoa, até uma pessoa de coração ruim, podemos dizer. Mas para uma pessoa tirar um espírito que está sofrendo na camada inferior e levar para a camada da luz, tem que ter amor no coração, tem que ter a caridade pura. E essa é da maior da caridade, porque é um trabalho difícil. Tem que ser médium, tem que ser desenvolvido, tem que ter vontade de servir, tem que ter amor. Então você imagina quantos estão lá, quantos amigos estão lá, quantos parentes seus podem não estar lá. E o que eles precisam? Do seu magnetismo. Então veja como é importante o trabalho de um médium dentro de um processo de intermediação ou de intercessão entre uma camada e outra. Nós chamamos o que é interceder? É intermediar. Então, para você intermediar o espírito de luz, né, usar o seu corpo, usar a sua energia, pegar os espíritos, trazer o ponto de equilíbrio e subir, essa intercessão, essa intermediação, que é a função básica do nosso trabalho. Então, digo a vocês como é importante o que é a grande caridade. E a gente vê a quantidade de pessoas que são médiuns e que poderiam estar socorrendo os caídos lá. Aí você pensa, mas eu não tenho nada a ver não, quem mandou eles caírem lá? Eu não tenho nada com isso. Tem, é o mundo que você vive. E se você já pensa assim, você já é candidato a estar lá. E você já vai precisar de alguém lá também para te socorrer.
Nós temos muitos casos aqui de espíritos, e veja bem para você, não se basta fazer de bonzinhos. Algum tempo eu estava diante algum dos nossos trabalhos, e lá estava o médium incorporado, e o espírito ele não queria sair, ele não ficava pronto para ser levado. Não é que ele não queria sair, ele sai quando o mentor quer que saia, né? Ele incorporou e não ficava pronto, doutrinava e ele não ficava pronto. Então me aproximei, vou ajudar um pouquinho. Eu perguntei, meu irmão, o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que eu vou quebrar tudo isso aqui não existe, isso aqui pertence àquele homem que vocês trabalham para ele. Mas que homem, meu amigo? Aquele homem que tem naquele livro que eu carreguei durante muito tempo. Você está falando de Jesus? Vocês trabalham para ele, eu não vou nem falar o nome dele, porque eu passei a vida toda trabalhando para ele aqui, com aquele livro debaixo do braço, falando o que está naquele livro. Entendi. Você trabalhou fazendo as pregações do que estava na Bíblia. É isso aí. E aí você desencarnou e ficou no mundo inferior. Exatamente, por que ele não veio me buscar? Meu caro amigo, não veio te buscar porque você não quis ser buscado. Não veio te buscar porque você também não quis ser ouvido. Você vivia a sua fantasia. E você fez a pregação do que estava na Bíblia. O que ensina a Bíblia? Ensina amor, humildade, tolerância, perdão, simplicidade. Então veja, como você vivia desse jeito? Aí eu já tinha projetado a mente no quadro mental dele e fui falando para ele, olha, você se orgulhava do cargo que tinha, onde você vivia, você se sentia a autoridade maior. E essa vaidade te contaminou porque ela é negativa. Você estava ali a serviço do amor e da humildade, mas você se contaminou pela energia da vaidade, do orgulho. E aí você contaminou e seu corpo espiritual ficou pesado. Quando chegou a hora de te levar, você estava pesado, você não se permitia ser conduzido. E veja que você se contaminou ao longo de uma vida. Essa é a sua situação, então não existe favores. Você pregou, você fez a caridade, era uma oportunidade de evolução que você tinha nesse serviço que foi te dado. Só que você se contaminou. A pureza não escolhe função. Ela está aí para todo mundo, independente da função que você esteja. Fui conversar com ele, aí ele concordou. Concordou, aceitou, pediu permissão para levar os companheiros dele, que ele havia envolvido com a tese dele lá no mundo inferior, e todos seguiram para o plano espiritual. Então, para vocês verem que é muito fácil cair. Então é importante a gente pensar nisso, que tem uma outra história que eu passo para vocês também. E essa foi a que mais me surpreendeu. Estava em um trabalho aqui no templo, e o mentor me disse, olha, vai chegar um irmão. Recebe esse irmão com muita atenção, porque ele tem uma história diferente dos outros. E a gente é acostumado a receber espírito revoltado, espírito aborrecido, espírito chateado, espírito nervoso porque está ali morrendo de dor, está contaminado no mundo inferior. Então, recebendo esse espírito, aí eu perguntei, meu irmão, o que te aflige? O que aconteceu com você para que você ainda esteja nessa camada vibratória? Assim, ele falou, essa é a minha pergunta. Eu passei a vida toda dentro do que o Evangelho ensina, no amor, na humildade, no cuidado, na oração, fiz tudo. Então, quando houve o meu desencarne, eu não consegui ir para um lugar melhor. Eu compreendo que eu errei em alguma coisa, que a culpa é minha, mas onde está o meu erro? Eu não consigo sair daqui. Aí na hora eu percebi, agora me apertou. Como que eu vou falar de amor com quem já tem amor? Vou falar de compreensão para quem tem compreensão. Projetei a mente na espiritualidade. Os mentores já abriu o quadro para a gente ver. E logo veio a conexão. Eu fui falar para ele, meu irmão, você foi maravilhoso na sua missão. Muitas pessoas estão nos planos espirituais pela orientação sua, pela sua condução. E você ficou aqui por uma razão. Aí na hora que o mentor já assumiu as palavras, foi dito a ele, meu irmão, você estava em um leito de dor. No momento do seu desencarne, não estava. E você achou que estava demorando muito, não achou? Achei. Eu estava lá, sabendo que era o momento do meu desencarne, esperando chegar a hora. E a hora não chegava. E por um instante, eu fiquei perturbado, intolerante.
Pois é, foi o instante que era o seu desencarne. Porque o desencarne é programado para o momento certo. Quando chegou o momento certo, você entrou na situação de intolerância, de impaciência. E você ficou impaciente e criou dúvida. Na dúvida, você conectou o negativo. E conectou o negativo e não conseguiu subir para a camada superior, porque o negativo te puxa para baixo, apesar do seu desejo, da sua vontade de ir. Você tem vontade, tem consciência, sabe o que é, mas não conseguia ir por causa desse magnetismo negativo. Aí, nessa conversa, ele foi se soltando, porque a minha energia era usada pelos mentores para soltá-lo. Aí, na hora que ele se sentiu solto, ele falou, agora eu já me sinto melhor. Já não vejo que nada mais me prende, eu posso seguir. Então, veja para você ver, é a situação mais simples para provocar uma queda. E aí, no caso, houve essa situação para esse espírito, para essa pessoa que desencarnou, né, e estava do outro lado. Então, vejam bem, o momento de nossas vidas tem que ser sempre de bondade mesmo, de mente elevada, de confiança, de convivência com os mentores de luz, sabendo que nós pertencemos a esse grupo aqui que está aqui em cima, esse grupo de mentores bons. Nós fazemos parte dessa equipe, nós pensamos como essa equipe pensa e lutamos pela causa que esses mentores lutam, a mesma causa. Temos que estar sempre pensando dessa forma. E vocês vão ver que a mediunidade de vocês vai ser uma mediunidade produtiva. O trabalho é produtivo e que os outros precisam de você. Então, o que equivale você dedicar todo o seu tempo às coisas da terra? Aí encerra seu tempo físico, você está no mundo espiritual sem produtividade, sem bônus espirituais porque não produziu nada ou produziu pouco. Limitado, com grau de conhecimento limitado, com níveis energéticos baixos na mente e no corpo espiritual. Então vejam, é o cuidado que temos que ter, o que é de maior valia em nosso tempo. Preocupem com isso, porque o que você faz para o seu espírito é eterno. Daqui 1000 anos você está colhendo o fruto do seu trabalho de hoje. E o que você faz para o seu corpo físico vai ficar aqui quando você desencarnar. Então nós temos que saber o que é de maior valia. Aí lembramos, temos que trabalhar sim no mundo físico, temos que ter nosso tempo para a dedicação material, com honestidade, com dignidade, o tempo para cuidar do nosso corpo físico, para que ele tenha saúde, e o tempo da espiritualidade. E o tempo da espiritualidade, vocês sabem, a hora da produção, a hora do trabalho, a hora da dedicação, que são os horários do trabalho do templo. E vir sabendo que o seu trabalho, você pode vê-lo da maneira mais simples possível, mas para a espiritualidade que precisa do seu conjunto magnético, para os espíritos sofredores que precisam de você para sair da dor e do sofrimento, você vai ver que é muito importante o seu tempo e a sua dedicação. Lembre sempre disso. Sempre existe muitas pessoas desencarnadas, os espíritos, esperando a sua ajuda. Muitos caídos aos seus pés, esperando a sua mão amiga. Existem milhões e sempre vai existir. Então lembre-se, um dia a menos de trabalho é um dia a mais de dor para eles. Um dia a menos de trabalho é a oportunidade que muitos tiveram de ser socorridos e não foram, porque você não se dedicou. Então é importante a gente pensar nisso. Outros precisam de nós. Outros precisam de você. Lembre sempre disso. E que você é importante para eles, é importante para o seu espírito, o seu trabalho, é importante para os mentores de luz que lutam pela causa da cura, da libertação, do socorro dos que sofrem. É importante para o Mestre Jesus, é importante para Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Assim, então, vamos concluir essa palestra de hoje, né? Damos por encerrado.